Meus irmãos, a paz do Senhor. Louvamos ao nosso Deus pela sua bondade, pela graça do Senhor para conosco. E aqui estamos mais uma vez para tratarmos de mais um tema da nossa Escola Bíblica Dominical, no terceiro trimestre. E estamos estudando nesse trimestre sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. E hoje, especialmente, vamos estudar a lição de número 9, onde nós vamos estudar sobre o tema a sutileza do movimento dos desigrejados. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Nossa leitura bíblica está em Hebreus, capítulo 10, versos 19 ao verso de número 25. Se você tem a sua Bíblia, pode acompanhar comigo, ou a sua revista Escola Dominical, ou mesmo através aí da tela. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então esse é o texto que nós acabamos de ler, e vamos tratar aí de uma forma geral, dentro do nosso conteúdo, mostrar que o movimento dos desigrejados é um desvio neotestamentário em relação à igreja. Então, nós vamos procurar no decorrer da nossa aula mostrar que esse movimento que surgiu no Brasil, mas já existe nos Estados Unidos há muitos anos, de uma maneira muito patente, mas é crescente e muito crescente no nosso país. Então nós vamos mostrar que esse movimento dos desigrejados é um desvio neotestamentário quanto às questões que eles mesmos discutem em relação à igreja. Olha, nessas últimas décadas, os chamados sem igreja têm crescido de maneira exponencial. Elas são o quê? São pessoas que se dizem crentes, cristãs, mas elas não são membros, não estão filiadas a nenhuma igreja, a nenhuma denominação. Esse grupo se diz não possuir para eles, não pode existir uma hierarquia religiosa, pastores, presbítero. Para eles não pode existir estatutos, ou seja, uns códigos doutrinários, e nem muito menos um local exato, só aquele que a pessoa tem que ir lá e reunir. Então, nesse modelo, eles acreditam que eles estão agindo exatamente como a igreja primitiva, a igreja iniciante. Então, nessa lição de hoje, nós vamos procurar entender a natureza desse fenômeno religioso e, logo após, nós vamos mostrar também sobre a verdadeira natureza da igreja que está abordada no Novo Testamento. Nós teremos 3 tópicos para a nossa abordagem. Primeiro, nós vamos tratar sobre a visão, o entendimento e a prática dos desigrejados. Vamos falar sobre a natureza da igreja neotestamentária. E, por último, a importância e a necessidade da igreja. Então, nesse nosso primeiro ponto, o que nós vamos fazer, vamos ver que
o movimento dos desigrejados rejeita qualquer grau de organização, nada organizacional, e também eles rejeitam qualquer tipo de liderança. Esse é o nosso primeiro ponto, que nós vamos verificar dois subtópicos nesse primeiro ponto. O primeiro, que é o ensino anti-institucional, ou seja, o pensamento desse grupo, desse movimento, o ensinamento deles, a forma deles entenderem, as proposições dele, é um ensino anti-institucional. O que pensam os desengrejados? O que eles pensam a respeito? O básico para eles é que eles são contra todo tipo de organização e são contra a instituição da igreja. Olha, se eles são contra qualquer tipo de organização eclesiástica, eles também são contra aquilo que a igreja, a liderança, se instituiu, que eles consideram que estão fora do Novo Testamento. Mas vamos verificar alguns dados feitos pelo IBGE, que infelizmente os dados são muito tristes. Olha, o IBGE fez a pesquisa no ano 2008 e 2009, a pesquisa, olha quantos anos tem, praticamente 14 anos que essa pesquisa foi feita, porém no ano de 2010 é que o IBGE soltou a pesquisa, quanto ao quesito religião, e eles vão mostrar exatamente quando a pesquisa já foi montada, trabalhada em 2010, de que o grupo que mais cresceu no quesito religião são os chamados sem igreja, ou seja, aqueles que não reúnem em nenhuma igreja. Segundo o IBGE, dos 40 milhões de evangélicos no nosso país, 10% deles, ou seja, 4 milhões desses 40 milhões de evangélicos, se dizem desigrejados. Só que, quando nós olhamos umas pesquisas da Datafolha, umas pesquisas feitas por alguns outros grupos independentes, hoje se fala nesse número que está cerca de 16 milhões de pessoas desigrejadas. Olha, é um número muito alto, um número pode se chamar um número muito triste, e que a igreja no Brasil, pastores, lideranças, precisam pensar, não somente pensar, buscar estratégias quanto esse número de pessoas que frequentaram a igreja, que estiveram na igreja, que conhecem a respeito da palavra de Deus e que hoje eles são chamados evangélico não praticante. Ou seja, o que nós vamos entender é que esse grupo, segundo eles não se consideram um desviado da fé. Nós temos que primeiro entender isso. Eles não se consideram um desviado da fé. Eles são vistos como não praticante no sentido de ir para a igreja, de estar junto com os irmãos, congregando, participando de algum grupo musical, mas que eles se denominam cristãos, independente de templos. É isso que nós vamos ver aqui no nosso primeiro ponto. Então veja que a situação ela é tão alarmante que ela vem crescendo cada vez mais. Se isso está ocorrendo dessa maneira, certamente, eu não sei aqui especificar, né, em quantos lares, para fazer uma proporção, existe um desigrejado. Mas, pelo número proporcional, é claro que muitas famílias estão convivendo com pessoas que se dizem desigrejados com essa situação. Então vejamos, o que eles pensam? O que pensam os desigrejados? Primeiro, eu já disse que eles são contra a forma de organização e
instituição da igreja. Para eles não deve haver nenhuma organização. Por que isso? Porque eles alegam que na primeira igreja, da igreja primitiva, a igreja do primeiro século, não havia instituição. É isso que eles alegam. Dizem, né, que teve, segundo eles, isso começou quando? Começou ali por volta do ano 330, quando o imperador romano, né, Constantino, ele assumiu as rédeas da igreja, e aí ele forçou as pessoas a tornarem-se cristãos. Para esse grupo, então, a partir daí, que a igreja passou a ter o clérigo e também um código doutrinário. Veja que, quando eles dizem isso, é estranho, porque parece que não leram os textos bíblicos, parece que não leram Atos dos Apóstolos, não leram nenhuma epístola da palavra de Deus. O que acontece? Para esse grupo, alegam que toda forma de estrutura arquitetônica, né, por exemplo, os templos, tudo isso são inovações deste cristianismo moderno, que eles chamam de um cristianismo apóstata, que está totalmente fora dos princípios da igreja primitiva. Por que isso? Segundo eles, né, ela pode ser encontrada, ou seja, a igreja de Jesus, né, ela pode ser vista onde? Ela pode ser encontrada dentro de uma lanchonete, ela pode ser vista aonde? Em um café, quando os desigrejados, né, ou seja, quando eles se encontram, ou mesmo podendo se reunir esporadicamente em uma casa. O que nós vamos entender com isso, então? Se eles são anti-instituição, isso denota que para eles não pode existir uma liturgia, né? Porque são anti-clericais, não pode ter uma liderança, então não pode ter uma liturgia. Estranho, né? Então não pode ter um hino, não pode ter uma leitura bíblica, porque a partir do momento que se faz isso, está instituindo alguma coisa. Está existindo um código ali. Mas eu já convivi, e tenho até pessoas do meu relacionamento, que a gente se conversa, e eu diria que, infelizmente, pessoa que conviveu, né, nós convivemos juntos no seminário, quando estudamos em Pinda, e essa pessoa, depois de alguns anos, ele deixou de congregar. Ele, família dele, a forma dele pensar, e ele não mora no nosso estado de Minas Gerais, mas com frequência ele vem em Ipatinga e principalmente em Timóteo, onde há um grupo, né? Olha, eu já vou dizer que há um grupo. Então, se há um grupo, esse grupo está reunindo. Mas que ele vem aqui, eles aparecem em algum lugar para conversar, para discutir e oram. Conversei com ele a respeito, como é que eles lidam, como é que eles fazem. Então, basicamente, eles fazem as coisas sem uma liderança, sem um governo, sem um titular, né, que nós denominamos um pastor, uma coisa assim. Mas eles reúnem. Ele diz que eles cantam louvores, mas eles não estão ligados a nenhum grupo religioso, clericalmente falando. Lá não tem pastor, não tem evangelista, não tem nada. O interessante é que também ele, segundo ele, você tem ideia, ele é ele é casado com uma filha de um pastor presidente da nossa denominação. E também ele foi pastor, né, da nossa denominação, não aqui em Minas Gerais. Mas ele é aquela pessoa que hoje, segundo ele tem me apresentado livros de pessoas dos Estados Unidos, que eles escrevem, tem muita matéria, e eles também têm traduzido, né, para o português muito conteúdo. Enfim, a forma deles dizerem, e também tem muito material hoje escrito por escritores brasileiros, o ensino deles é o que? É anti-institucional. Não aceitam, não estão de acordo com nada que é
institucional. Se eles não concordam, não aceitam com nada que é institucional, então para eles nem a Santa Ceia é uma base lá do Novo Testamento, mas a forma como é feita, eles não concordam muito. Mas o que que nós vamos entender? Que quando olhamos para a Bíblia, quando olhamos para o Novo Testamento, nós vamos verificar o contexto da igreja primitiva era totalmente diferente do contexto nosso e também de séculos anteriores. Por quê? Porque, na verdade, a igreja primitiva ela se encontrava o quê? Fora de uma estrutura física e também não tinha templo. Mas a igreja primitiva, ela não usou o templo. Como é que ela vai usar templo? Se ela estava passando por perseguições constantemente, nós conhecemos a diáspora, onde os discípulos de Jesus estavam sofrendo, o próprio apóstolo Paulo mesmo perseguindo a igreja, arrancando as pessoas das suas casas, açoitando, colocando à prisão. Então os cristãos primitivos, eles não tinham moradia certa, não tinham lugares onde morar, de se estabelecer. Além do mais, eles eram carentes, pobres. Vê que eles tinham que tirar a oferta para levar para os irmãos. É até conhecido o mesmo caso de Ananias e Safira, né, que muitos dos irmãos, eles vendiam suas propriedades para colocar aos pés dos apóstolos, para ajudar a igreja, por causa do estado que elas viviam, das perseguições. Então não tinha como estabelecer, como se abrir um templo naquela época. A primeira coisa que ia acontecer é ser quebrado, é ser pichado, né, como acontece em muitos lugares ainda hoje, em países, né, do nosso mundo moderno. Então por isso, quando nós lemos em Atos Apóstolos, como o fato de Paulo, né, quando ele ia evangelizar, pregar, então ele ia para a casa de pessoas, né, para a casa de mulheres, né, como algumas delas aparecem nos textos do livro de Atos Apóstolos. Então, claro que naquela época, dentro do contexto da igreja primitiva, as reuniões eram feitas nos lares, mas tudo isso se justificava. Primeiro porque a igreja estava iniciando, ela estava começando. É semelhante a alguns países hoje, a igreja iniciou aonde? Nas casas de uma pessoa, de outra. A Assembleia de Deus mesmo começou no Brasil, o quê? Abrindo um templo? Claro que não. Foi na residência, nas casas de uma pessoa, de outra, à medida que foi crescendo. Então, começaram a reunir nos templos. Mas a igreja primitiva não tinha como reunir em templo, jamais isso poderia acontecer dentro do contexto da época. Agora, quando nós olhamos para as Escrituras, observando a forma de pensar desses desigrejados, por não aceitar nada institucional, por quê? Porque o ensino deles é anti-institucional, então não há nada na Bíblia que venha depor contra o uso de templos e de uma casa de oração, não tem nada lá. Por quê? O propósito do templo é fazer o quê? É congregar o povo para adorar ao Senhor. Aí tem uma perguntinha: o que há de mal nisso? O que há de errado nisso? Se juntar e congregar. Tanto é que nós temos aí Hebreus, no capítulo 10, né, que nós acabamos de ler, que não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Capítulo 10 aí, o verso 25 da leitura nossa. Ou seja, o próprio escritor dos Hebreus deparava com pessoas dessa natureza. Na verdade, essa ideia de desigrejados, ela sempre existiu. O comentarista não está trabalhando com esse foco, porque nem temos tempo para discutir isso, porque não é para apresentar uma questão histórica aí, mas se nós olharmos a igreja de Corinto, a situação era terrível. Olha lá, os grupos que existiam lá, tinha o grupo de Paulo, o grupo de Pedro, Apolo, mas tinha um grupo dos mais crentes, né, os espirituais, que eram os de Cristo, mas os grandes problemas existentes na igreja de Corinto. Então nós olhamos a situação que tinha ali, de litígio, de irmão levando o outro, né, para um processo contra ele. Nós temos no capítulo 5 um problema terrível de incesto. Olha aí, se nós olharmos principalmente a igreja aos Coríntios,
nós vamos encontrar ali irmãos, né, da igreja prostituindo, tendo relacionamento com prostitutas cultuais em Corinto. Não seria uma espécie de, talvez, de desigrejados? Porém, nós vamos encontrar Paulo, ele buscando meios, ele está trazendo essas pessoas a si, conversando com essas pessoas e os orientando ao culto. Então, o próprio Paulo, ele está utilizando de forma o quê? Clerical, de disciplina, porque esse grupo de desigrejados de hoje não aceita liderança, e não aceita ser disciplinado. Nós vamos encontrar nas Escrituras, Paulo ali em 1 Coríntios capítulo 5, ele está disciplinando, excluindo aquele irmão. E quem sabe que no dia de Cristo ele possa, né, se salvar, mas o estado, da maneira que ele estava na igreja, ele não poderia continuar. Então, o que nós vamos verificar na sequência aqui, que a visão e prática desse movimento também tem um ensino anticlerical. Ou seja, os desigrejados são contra toda forma de institucionalização e qualquer sistema de governo na igreja. Olha, eles não aceitam a função do presbítero, do diácono, do pastor. Por que isso? Porque, segundo eles, na igreja primitiva, não havia estrutura clerical. Como não havia? Como não havia nenhuma estrutura clerical? Se o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 4, aos Efésios, ele trata sobre isso. Em Coríntios, no capítulo 12, ele vai tratar sobre isso. Em Romanos, no capítulo 7, Paulo trata sobre isso, ou seja, sobre a organização, sobre o sistema clerical. Paulo, quando ele vai estabelecendo igrejas, uma das coisas que ele sempre fez foi o quê? Institucionalizar presbíteros ali. Ele organizava a igreja, preparava as pessoas. O que a gente então vai entender com esse grupo, né, anticlerical, é que eles não gostam de estar debaixo de uma liderança. Porque o Novo Testamento está claro que isso teria que existir como igreja. Teria que existir. Então, na verdade, eles não aceitam que alguém esteja na posição de autoridade sobre eles. O que a gente vai entender é isso. Eles não aceitam que alguém, né, com uma posição de autoridade, como um pastor, um presbítero, um bispo, esteja liderando esse grupo. Eles têm as suas explicações. Eles dizem, eles têm as suas razões. Olha, eu só irei um pouco mais aqui, que como eu disse a princípio, que não é a proposta do comentarista entrar nas questões fundamentais desse grupo, ou seja, desse movimento, mas, na verdade, há vários subgrupos, várias maneiras, né? Ou seja, diferentes de pensar. Se nós olharmos hoje os materiais, livros de vários pastores, que já vêm escrevendo, que estão preocupados com essa situação na nossa nação, assim como também já existem livros traduzidos do inglês, né, de pastores americanos, traduzido para o português, por causa desses problemas também dos desigrejados nos Estados Unidos, o número lá é altíssimo já há muitos anos. Então existem vários grupos, vários subgrupos, mas dois grupos que são mais comuns, notários, fácil de vê-los e entendê-los, é o grupo dos decepcionados e o grupo que são críticos do sistema. Então, desses tem os decepcionados. Os decepcionados, quem eles são o quê? Eles são decepcionados com o quê? Decepcionados com a liderança. São decepcionados com o sistema, com a liturgia. São críticos da maneira como os pastores agem. Esses chamados decepcionados, eles reclamam muito da forma ditatorial do pastor de governar a igreja, e também eles reclamam muito do lado financeiro
como que os pastores têm lidado com o dinheiro. Então, esse é o chamado grupo decepcionado. Agora, o outro grupo que eu acho que é o grupo mais complexo, que é exatamente os críticos do sistema. Esse grupo crítico do sistema, eles dizem assim, não, eu sou amigo do pastor, de vez em quando eu vou lá na igreja. Não, eu saí da igreja de cabeça erguida. Eu até vou na casa do pastor de vez em quando, bato papo com ele, converso com ele. Eu saí de lá de cabeça erguida, eu cantei lá no coral, cantei lá, mas tem uma coisa, eu hoje encontrei a verdadeira igreja. Eu encontrei o seguinte, entendi que para ser cristão eu não preciso estar lá não, eu sou amigo do pastor, minha mãe, meu pai, só que eu não preciso de uma igreja para reunir. Sabe por quê? Esses que são críticos do sistema, eles dizem que na igreja é muita religião. Tudo que as pessoas fazem, tudo é por religiosidade. Então eles são críticos do sistema, porque tudo que existe na igreja, na verdade, é uma religiosidade, é um ativismo. Mas eu não. Eu sou uma pessoa livre. Eu sou uma pessoa que... eu tenho até dó, tenho até pena dos crentes. Aí eu olho para minha mãe, eu olho para meu irmão, eu tenho até pena deles. Tem que ir na igreja toda semana, tem que ir lá, tá lá, a coisa toda. Mas eu sou livre. Eu leio a Bíblia, mas essa forma aí do sistema, não concordo não. Mas só que tem uma coisa, eu vou lá, sou amigo dos crentes, só que eu vivo outra forma. Então isso que nós estamos ouvindo e lendo nas literaturas, eu tenho ouvido com pessoas no meu relacionamento. E não são poucos. Creio que você também tem relacionado com pessoas assim. Que vai à igreja, que é amigo dos crentes, mas são críticos do sistema. Não estão mais presos à igreja. Não frequentam mais a igreja. Então, esse grupo. Nós já então vamos adentrar no nosso segundo ponto, que aqui, nesse segundo ponto, nós vamos verificar que a igreja do Novo Testamento é um organismo vivo e também a igreja é o quê? Organizada. É um sistema organizado. Então nós vamos estudar aqui sobre o quê? Sobre a natureza da igreja do Novo Testamento. Por que isso? Porque se há um movimento que tem uma visão diferente, uma visão crítica, né, esse movimento que nós acabamos de falar, então nós vamos apresentar aqui qual é a natureza da igreja neotestamentária. O que ela é? Paulo, ali em Efésios, no capítulo 1, ele vai dizer, né, dos versos 22 e 23, aí nós vamos ler, temos aí na tela o texto, né, Carlos? Carlão já colocou o texto para nós aí. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo já aos Efésios, logo no primeiro capítulo, ele vai dizer, ó, falando sobre Cristo, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, quer dizer, ele é o cabeça da igreja, e a igreja é o quê? O seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então o apóstolo Paulo, claramente está dizendo aí, e também ele vai dizer isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, de que a igreja é o corpo de Cristo. Então assim, a igreja ela é formada por todas as pessoas convertidas em Cristo Jesus, que pertencem, ou seja, que são o quê? De povos diferentes, de todas as línguas, de todas as tribos. Isso vai nos mostrar que quando Paulo está tratando sobre a igreja, definindo o que é a igreja, as características da igreja, o que define a igreja, então vai deixar bem claro que a igreja então é o quê? É um corpo, ou seja, ela é um organismo vivo. Não como eles que dizem que é um organismo orgânico. Esse grupo se denomina de igreja orgânica. Mas Paulo está dizendo, como um organismo vivo e espiritual, a igreja existe
independente de estatutos e tempos. Claro. Se ela é um organismo vivo, se Cristo é vivo, Cristo é o cabeça, então nós somos o corpo, então significa que esse corpo é um corpo espiritual. A igreja é o corpo de Cristo, um corpo espiritual. Então ela existe, a igreja existe independente de uma arquitetura, independente de estatuto. Porque se uma pessoa é novo convertido, aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, então essa pessoa é uma igreja, independente de estatutos e de tempos. Agora, possuir estruturas físicas não constitui pecado ou um desvio do evangelho, em hipótese alguma. Então, Paulo está deixando bem claro que a igreja é um organismo vivo. E isso vai mostrar o seguinte, que na verdade, o que existe desse grupo, esse grupo sem igreja, é uma repulsa pelas estruturas existentes, ou qualquer forma institucional se dá por o quê? Mais é por insubmissão do que por zelo do evangelho. Então, quando a gente observa o comportamento, a atitude desses grupos chamados desigrejados, eles não estão preocupados com as questões de estrutura, nada. Na verdade, nós vamos ver que eles são insubmissos, né, a uma liderança. Eu não consigo enxergar neles, nas expressões deles, tanto registrado nas obras, nos livros que tem, através das pesquisas, ou das pessoas com quem nós conversamos, a gente não vê neles zelo pelo Evangelho. Sabe por quê? Porque grande parte destes, as práticas deles não condizem com o que eles falam em relação ao zelo pelo Evangelho. Porque os ensinos do Novo Testamento vão bater contra muito dos comportamentos deles. E que aqui não é proposta nossa ficar apontando e pontuando o que eles fazem. Mas também é uma preocupação da Igreja de Cristo Jesus de tentar resgatar essas pessoas, porque, queira ou não, é uma dracma perdida. Queira ou não, é uma dracma que caiu aonde? No tapete da nossa casa. Uma dracma que caiu aonde? No templo da igreja. E nós precisamos pensar em resgatar essas pessoas. Mas a igreja, então, como a natureza dela, além de um organismo vivo, a igreja é uma organização. Então, não tem como a igreja existir sem o lado organizacional. Biblicamente, não existe, organismo sem organização. Função sem forma. E igreja sem um mínimo de institucionalização. Possível isso, é? Então, dentro desse quesito, a gente só entende como uma inconveniência dessas pessoas, porque não é burrice, não. Não é falta de inteligência, não. É vontade de ser livre, de viver diferente daquilo que é a igreja. Porque a igreja também é comunhão. A igreja também é relacionamento, é pertencimento. Olha, como que um organismo, o próprio movimento mesmo para viver, ele já é uma organização. Porque não tem como um organismo viver sem algo organizado. Olha, como que alguém vai ter função sem ter forma? Porque mesmo no grupo, será que ninguém lá tem uma função tal? Uma função de fazer contato, uma função de ligar para alguns? Isso já é uma função. Então a gente precisa pensar, acho que basta raciocinar, ser um pouquinho racional sobre isso. Então, sinceramente, eles dizem que não são desviados. Agora, eu também não estou aqui para julgar se eles são desviados ou não. Mas grande parte deles, pelo comportamento deles, dá a entender que são pessoas desviadas. É claro que eu estou generalizando, porque muitos deles dizem que se comportam como crentes. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, ela era algo organizado. A igreja primitiva tinha um sistema de governo formado por apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros,
diáconos, pastores e mestres. Atos dos Apóstolos está muito claro, né, a respeito da situação que estava acontecendo ali do lado social, em que as mulheres, né, gregas estavam, ou seja, os judeus não estavam alimentando as viúvas gregas, crentes. Então houve ali uma reclamação dos gregos em relação aos judeus. O que os apóstolos fizeram? Tiveram que instituir o diaconato, porque eles disseram que não convém que nós cuidemos disso, mas que fiquemos no ensino da palavra e na oração. Isso é institucional. O fato de os apóstolos permanecer com o ensino da palavra e da oração já está instituído. E se precisava de pessoas para cuidar do grupo social, deu no nome de quê? De diáconos. E lá estavam as características de como que essas pessoas teriam que ser. Capítulo 6, ali está muito claro a respeito de se institucionalizar o diaconato. Nós vamos verificar outras passagens também, no capítulo 4 de Efésios. Mas veja, quando nós olhamos para o texto que nós temos na própria revista Escola Dominical, o texto de Hebreus, no capítulo 10, né, aí dos versos 24, 25, nós vamos encontrar os versículos mostrando como e consideremos-nos uns aos outros. O que é isso? Isso é o partir do pão, é relacionamento. Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Quer dizer, olha, nos ajuntando, não deixando a congregação, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, olha aí, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então o escritor está mostrando que nós precisamos ter cuidado, ter tato, para que a gente não corra o risco da volta de Jesus e nós, por estarmos aí dispersos, e podemos incorrer riscos por falta de apoio do irmão, de ajuda do irmão, de quando eu estou fraco, ele me ajudar. Mas o desigrejado, como é que ele vai encontrar um outro? Como é que o outro sabe que eu sou um desigrejado? Eu não carrego nenhum sinal para dizer que eu sou desigrejado. Olha, então isso vai mostrar que nós precisamos ter e estarmos atentos quanto isso. Olha, olharmos o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar ali, né, o colegiado apostólico, né, os 12, reunindo os presbíteros. Foi chamado o quê? Para nós vamos chamar isso de o primeiro concílio. Então você já teve um concílio porque teve problemas e coisas que precisavam ser institucionalizadas. Eles tomaram medidas para regular e disciplinar a igreja que enfrentava problemas de natureza do que doutrinária. Eles redigiram um documento, que é isso? Um código. E aí os apóstolos, né, Paulo, voltou de igreja em igreja até chegar em Antioquia, lendo aquelas regras para a igreja. Nós não vamos detalhar aqui por causa do tempo. Mas ali está o quê? Regras, disciplinas pela qual a igreja deveria viver e deveria andar. O que é isso? Isso é organização. Tem que se organizar. Senão cada um faz o que quer. Como é que a igreja do Senhor Jesus Cristo iria permanecer em pé? Sem organização e sem se institucionalizar. Sendo que o próprio Novo Testamento apresenta todas as características de instituição. Como é que a igreja viveria até hoje? Agora imagine esses desigrejados, se todas as pessoas então se desigrejassem. Será que Jesus seria realmente o cabeça da igreja? Agora é claro que Jesus não está preso à denominação. Deus não está preso à denominação. Mas nós precisamos nos reunir, nos organizar, verificar situações, falsos erros, falsos ensinos, pessoas que ensinam errado, que pregam coisas falsas. Como é que vai aprender?
somente reunindo o povo. Os desigrejados não reúnem. Incrível, né? Como é que eles vão sobreviver? Como se sobrevivem? É muito mais difícil sobreviver espiritualmente desigrejado do que se engrejando. Então, enfim, querer uma igreja sem liderança, sem regras e disciplinas, além de ser um mito, tornou-se o quê? Uma heresia. Então, em outras palavras, com base nos evangelhos, em Atos Apóstolos e nas doutrinas, nas epístolas doutrinais, essa ação, esse movimento é simplesmente herético. Uma outra palavra para dizer. Vamos caminhar para o terceiro ponto, para a gente encerrar. A importância e a necessidade da igreja. Ou seja, nós vamos verificar nesse tópico que a igreja é a família de Deus. E como família, ela tem que fazer o quê? Ela testemunha a respeito da salvação na pessoa do Senhor Jesus. Então nós vamos encontrar aqui as orientações de que, na verdade, há uma importância, uma necessidade nossa de reunirmos por sermos uma família. Olha, como em toda família, a igreja também possui o quê? Comando e regras a se submeter. Como toda família. Toda família tem governo, tem regras, tem padrões a se estabelecer, senão a família fica toda desequilibrada e transforma na barbúrdia. Então, como família de Deus, a igreja tem Cristo como cabeça. Então, os cristãos do primeiro século reuniam para adorar a Jesus, e é nesse contexto em que a igreja se reunia naquele período, naquela época, diante das suas necessidades, das suas condições. Ali então era o que? Acontecia a igreja local. Aquela era a igreja local. A igreja local hoje é onde as pessoas congregam. Então, naqueles dias, se tinha 10 pessoas na casa de alguém, então era a igreja local. Porque nós sabemos que a igreja, como corpo vivo de Cristo, ela está em todos os lugares onde há uma pessoa que se submete a Jesus, independente do título da sua denominação. Então aqui está o quê? A importância do sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo que o grupo proporciona. Quer dizer, o próprio grupo que se reúne vai formar esse sentimento de pertencimento a Cristo, através do louvor, da adoração, através das pregações. Nós somos impactados a amar um ao outro, né? De compreender a situação que o outro está passando, orar por ele, interceder por ele, carregar as cargas uns dos outros. Então, a comunhão e o sentimento de irmandade, respeito e reconhecimento mútuo deve ser o quê? O ambiente da igreja. O desigrejado diz que ele pratica isso. Mas para ele praticar isso, ele vai ter que reunir. Ele vai ter que se conhecer os grupos. Né? Agora, é claro que existem os grupos deles. Mas segundo eles, não tem liderança. Como não tem? Alguém vai começar lá. Alguém vai dizer alguma coisa. Quando o desigrejado começa a fugir, alguém vai ter que ir atrás dele. Então, nessa de desigrejado está acontecendo o quê? Algo que nós, como igreja, fazemos e praticamos. Então, uma coisa muito interessante, sem nexo, o que eles dizem e também em relação à prática deles. É muito antagônico. E aí, para nós fecharmos o nosso terceiro ponto, quanto à importância, né, e a necessidade da igreja, a igreja era o quê? É testemunha como família da salvação. Porque Paulo ali em Efésios 1, no início ali, ele vai falar que a igreja, como o corpo de Cristo, ela é a família de Deus. Olha, e ele vai dizer lá no capítulo 3, aos Efésios, no verso 10,
que nesse sentido de família, para que agora, olha aí, pela igreja, ou seja, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos ares. Ou seja, quando nós vamos ler também a primeira epístola de Pedro, no capítulo 2 e 9, nós vamos verificar claramente Pedro falando que a missão da igreja é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nessa condição, tanto de Paulo quanto de Pedro, nos ensinamentos neotestamentários, a igreja pode existir num templo, mas a sua missão só é completa fora dele. Então, na verdade, o papel da igreja, como eu sou a igreja, dentro da igreja ou fora da igreja, mas a missão da igreja é fora dela. Ou seja, a igreja precisa sair das quatro paredes. Para quê? Para proclamar, para evangelizar, para fazer e tornar Cristo conhecido. Então aqui eu paro para encerrar a minha aula, pensando assim, para a gente finalizar aqui, pensar nesse grupo. Esse grupo que se denomina desigrejado, precisa ser alcançado. É preciso reigrejá-los. Eu estou usando esse termo, porque já que ele está desigrejado, nós precisamos reigrejá-lo. É isso. Talvez seja um neologismo, né? Porque é um termo novo. Porque a gente precisa pensar nessas pessoas. Buscar de Deus sabedoria e entendimento. Porque são pessoas. São dracmas perdidas. São pessoas que estiveram entre nós, que estão decepcionados, que são críticos do sistema. Então isso mostra que, de modo geral, a igreja brasileira, de uma certa forma, está falhando. Também, sem dúvida, que nós não conseguimos, o ser humano, a igreja, como é de seres humanos, de governo humano, ela também, como instituição, nas suas liturgias, ela não vai conseguir ser perfeita. Mas existem grupos que reclamam. Agora, o que é que eu penso, o que é que eu digo para essas pessoas? E tem dito, quando reclama do sistema, quando reclama da liturgia, quando dizem que para mim que estão decepcionados com aquele, com o pastor, com não sei com quem, com o maestro da igreja, com o superintendente da igreja, eu não sei, tem uma reclamação. Mas ele diz que não é desviado, ele diz que tem comunhão com Deus, que ele ora, que ele jejua, que ele tem uma vida regular com Deus. O que eu penso para essas pessoas é que eles precisam pensar bastante na prática deles em relação ao Novo Testamento. Porque o que eles fazem não é correto. Porque tudo que nós acabamos de ler nos textos bíblicos, eles estão andando na contramão do Novo Testamento. E o risco deles de perder a salvação é muito grande. Então eu penso que nós precisamos de conversar com essas pessoas. E buscar essas pessoas para o seio da igreja. Para que elas possam conviver conosco. Para que elas vejam o amor, o relacionamento nosso de um para com os outros. Para que nós possamos nos relacionar ainda cada vez mais. E nos perdoar, nos entender, de visitar essas pessoas. Certamente não vamos conseguir alcançar todos. Mas que é preciso, sim. Se são 16 milhões de pessoas que foram evangélicos, que foram crentes, e eles se dizem que não estão desviados. Isso fora os desviados. Então penso que nós, como instituição, como igreja, como liderança, não apenas apontar aqui e dizer sobre isso, sobre os desigrejados, mas buscar de Deus sabedoria para recolher, para abraçar essas pessoas, para que elas possam congregar de novo. É isso que nós precisamos. E eu quero orar, eu quero agradecer a Deus, orar ao Senhor Jesus,
pedindo a Ele bênção, a graça, por essas pessoas que acreditam ser possível ser uma igreja fora da igreja, sem organização. Mas com base no Novo Testamento, nós vimos que eles precisam juntar-se, reunir e permitir que haja uma liderança. Quando ele reclama da denominação que ele pertencia, então que ele busque outra denominação. Se ele acha que aquela denominação não era séria, então que ele busque, né, um pastor então que é sério, mas que ele precisa disso. Então é assim que eu quero orar, assim que eu quero terminar, assim que eu quero encerrar a nossa aula de hoje, porque é um tema preocupante, é um tema sério. Não somente de trazer essa questão histórica, o que pensam eles, mas também de resgatá-los e ajuntar conosco. Pai, eu quero te agradecer pelo entendimento, pelas pesquisas, pelas obras de muitos pastores da nossa nação que estão preocupados com esse grupo, que também têm dado sugestões para trazê-los, ó Deus. E através desses pastores, de algumas obras, através de algum podcast que eu andei vendo essa semana, eu vi que há pastores engajados, orando ao Senhor e buscando do Senhor entendimento, estratégia para trazer esses desigrejados para reigrejá-los. O Pai, ora ao Senhor também, a mim especialmente, dando a mim e ao meu pastor, a nós como congregados, para entender sobre essas pessoas. E nós primeiro fazemos uma leitura sobre nós, como nós estamos agindo, o que nós estamos fazendo. E assim nós pudermos ajuntar a esses, eles ajuntar-se a nós. É assim que eu termino a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Até a próxima aula.